Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula de história com o tema Revolução Francesa. Vou colocar para vocês aqui os slides para a gente seguir. Como o nome já diz, uma revolução que aconteceu na França, né? Capítulo 5, para quem quiser acompanhar aí no livro. As armas francesas, ou seja, os franceses vão realmente pegar em armas e vão lutar pelos seus direitos, vão tentar fazer uma mudança, uma transformação no sistema que havia na época dentro da França, que era o absolutismo monárquico. A gente já viu sobre isso, as monarquias absolutistas. O rei, o monarca, que tinha todo o poder, dominava conforme ele queria dentro da França e outros países da Europa, tá? Então, na época, vigorava o sistema de reis absolutas. Nós vimos na aula anterior um pouquinho sobre o iluminismo, as novas ideias que estão surgindo ali na Europa, na França também, pensamentos de revolução, pensamentos de mudanças de sistema, né? Ideias inovadoras, até mesmo na área da política, da economia e da sociedade. Luta por direitos do homem, do cidadão, igualdade desses direitos, né? E esses pensamentos iluministas já tentavam tirar um pouco do poder do rei para que aumentasse o poder do povo, da burguesia, né? Que aumentasse de alguma forma a democracia, o povo participando um pouco de política. Então essas ideias iluministas, elas estão constantes ali dentro da Europa e vão ajudar, né, a dar início a essa revolução. Então esses pensamentos iluministas vão fazer com que a burguesia e o povo, né, se conscientize dessas ideias e vão lutar pelos seus direitos, tá? Então nós vamos ver. Mas por que lutar por direitos? Que direitos são esses? O que estava tão ruim, né, de tão ruim acontecendo que precisava ser mudado? Então nós vamos ver algumas transformações que vão, né, tendo necessidade de acontecer, porque alguma coisa está ruim para ser mudado. Se tudo tivesse muito bom, não precisava de mudanças, tá? Então hoje nós vamos ver como era um pouquinho de toda essa situação. Nós vamos falar aí do século XVIII, certo? Finais aí do século XVIII, 1700 e pouco, mais ou menos. Na França, na época, existiam votações, sim, tá? Porém, essas votações eram por classes sociais. Então, qualquer coisa que acontecia na política que precisasse ser votado, né, que o rei concordasse com certa votação, essa votação eram só de 3 votos, certo? E eram por estado. Isso eu quero que vocês prestem muita atenção e eu preciso que vocês entendam mesmo. O que seria o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tá? Então, estado seria a divisão social. Quem está no primeiro estado? Está o clero. Então, todo o clero, todo membro da igreja, ele está no primeiro estado. Então, quando a gente fala os 3 estados, o primeiro estado é o clero. O segundo estado é formado pela nobreza, pelos mais ricos, aqueles mais amigos do rei, as famílias reais. E o terceiro estado está todo o resto da população. Então, o terceiro estado é o que mais tem pessoas, em quantidade ele é o maior, certo? Então, olha lá, formado pelo povo, os camponeses, os artesãos e os burgueses. Os burgueses a gente também já aprendeu, a gente já sabe quem são eles, são os comerciantes, é a classe rica que está surgindo, certo? Então, olha lá, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Só que não eram todos os membros dos estados que votavam, né? Então, quem votava aqui? Um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado
e um voto para o terceiro estado. Então, se haveria alguma votação em alguma lei, alguma mudança, né, qualquer benefício que pudesse ser feito dentro do país e que o rei queria conceder essa votação, o rei concedia a votação se ele quisesse também, não era sempre. O que acontecia? Geralmente se votavam 2 contra 1. O clero com a nobreza iam sempre estar do mesmo lado, com os mesmos interesses, porque o clero também tinha muita riqueza e tinha os mesmos benefícios quase que a nobreza. Então eles sempre concordavam em votar a favor deles próprios, deles mesmos. Isso é política, desde sempre. E o povo, todo o resto, camponeses, burgueses, artesãos, enfim, eles também tinham direito a só um voto. E mesmo que eles votassem contra o Estado, o primeiro e o segundo Estado, eles iam perder, porque eles tinham um voto só, mesmo sendo a maioria. Então, esse tipo de votação não era justa. Ela nunca, jamais ia favorecer o terceiro Estado. Então, esse tipo de votação já estava, né, gerando um descontentamento muito grande na população, que não, na verdade, não participava de forma nenhuma na política, né? E isso era praticamente uma enganação. Eles iam lá votar, mas o voto deles nunca contava, nunca ia para frente a ideia que eles queriam. Tá? Então, isso já é um grande descontentamento aí da burguesia que não conseguia participar da política. Então, com as ideias iluministas, essa burguesia vai querer tomar a frente, ela vai querer participar dessa política que o rei absolutista não abre espaço, tá? Então, eles vão sim à luta e vão lutar por esses direitos. Tudo de acordo com as ideias iluministas, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, começa aí contestações de todos os lados, né? Cada um querendo uma coisa. Então, as ideias iluministas vai fomentando esse espírito de revolução e os burgueses vão lutar por seus direitos, porque eles querem títulos de nobreza, eles querem participar da política, eles querem uma economia livre, eles querem lá, né, os seus benefícios. Mas os nobres também querem que, né, que o rei não conceda esses benefícios aos burgueses, eles não querem perder nenhum dos seus privilégios, o clero também não quer perder privilégio para esses burgueses, aí começa aí já uma pequena revolta, eles vão se desentendendo, aí discussões começam a acontecer, né, e vai, né, já encaminhando para uma revolução. Os trabalhadores, né, mais pobres, eles também reivindicavam coisas, eles também queriam mudanças, porque eles pagavam altos impostos e estavam na miséria, na pobreza e às vezes passavam até fome. Então, tudo que eles tinham que dar ali para o rei, para a nobreza, para o clero, e eles ficavam na miséria e na fome. Tá? Então, esses camponeses também vão se revoltar e vão lutar por uma vida mais digna. Tá bom? Aqui nós temos uma imagem da queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política, tá? Que foi tomada pelo povo. Ali dentro tinham alguns presos políticos que foram libertos, né, pelo povo, e tinham muita arma. Então o povo aproveitou entrar dentro desse lugar da Bastilha, pegar as armas que tinham ali dentro e se armaram mesmo para pôr em frente, né, pôr para valer essa revolução. E eles foram às ruas lutar pelos seus direitos, tá? Essa queda da Bastilha é um marco, né, e marcou o início dessa Revolução Francesa, que é a luta do povo por seus direitos, exigindo o fim desse autoritarismo real. Então eles vão lutando. E até hoje, na França, o dia, né, da queda, da queda da Bastilha, até hoje lá é um feriado nacional.
tá? É o dia 14 de julho, e ficou aí esse marco. Então, a França pré-revolucionária. Então, para uma revolução acontecer, ela tem alguns caminhos aí, né, uma direção a ser tomada, muita coisa vai acontecendo e se demora um pouco até concluir uma revolução, né? Então, tinha lá a nobreza com o clero, que estava à frente de tudo, e o terceiro estado, né, que pagavam altos impostos. Lembrando que a monarquia, né, lógico, a nobreza e o clero, eles não pagavam imposto algum, nenhum, eles não tinham gasto com nada. Eles eram bancados e sustentados pelo terceiro estado. Todo o resto da população que trabalhava pagava imposto e sustentava todo o luxo da corte, todo o luxo da nobreza e do clero, né? E eram altos gastos. E a realeza, né, a monarquia, nunca pensou em economizar um centavo. Mesmo em crise, né, a França está passando por uma crise econômica muito grande, mesmo nessa crise, a monarquia, o clero e a nobreza, eles não pensam em nenhum momento em economizar algum dinheiro, em cortar alguns gastos, não. Para tentar solucionar a crise, gente, desculpa, estou gaguejando aqui. Para tentar solucionar essa crise, o que eles fazem? Aumentam ainda mais os impostos e o povo se revolta ainda mais, né? Então, está uma situação muito difícil nesse cenário aí na França, tá? Além de todos os gastos, a corte, né, davam festas e mais festas, festas que duravam semanas inteiras. Então era um gasto exorbitante, né? E o povo vendo isso de longe, né, isso estava causando uma revolta bem grande, né? E os mais pobres, olha lá, cujo risco de passar fome era constante. Em Paris, o preço do pão era praticamente o que eles ganhavam num dia de trabalho inteiro. Então, o que ele conseguia ganhar no dia inteirinho de trabalho dava para comprar um pão. Então, tava a, né, inflação muito alta, o preço das coisas estava um absurdo, quer dizer, a crise estava muito grande para o povo, certo? Quem sentia essa crise era o povo, então eles precisavam de mudanças, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante, muito real e que serve até para os dias de hoje, né? Por mais que teve a revolução, mudou muita coisa, né? De certa forma, para o povo em si, as melhorias não são tão profundas. Se vocês observarem essa imagem, a gente vê um senhor mais pobre, com uma ferramenta de trabalho, uma plantação, que significa o quê? O terceiro estado, né? Todo o povo. Carregando nas costas, olha aqui literalmente na imagem, né? Carregando nas costas, né? Financeiramente, economicamente, de toda forma de trabalho, a nobreza e o clero, né? Então, eles muito bem acomodados, felizes, ricos, cheios de poder, nas custas do povo, do terceiro estado. Então, esse aqui é o terceiro estado, o primeiro e o segundo estado. Era assim que era dividido na França. E o povo queria acabar com esse cenário aqui, ó. Tá? O povo queria direito, o povo queria melhorias na condição de vida, tá? Aqui tem uma outra imagem que mostra um pouquinho de como era a reunião desses três estados, as assembleias que eles faziam, né? Olha só, aqui à frente ficava o monarca, o líder, o rei, né? De um lado ficava a nobreza, de outro, né, com o clero, e do outro lado o terceiro estado, tá bom? Aqui surge o contexto de direita e esquerda que a gente vê na política até hoje,
que do lado direito do rei ficava o primeiro e o segundo estado, a nobreza, o clero. À esquerda do rei ficava o terceiro estado, toda a população que reivindicava os seus direitos, né? A população mais pobre. Então, quando a gente fala esquerda e direita, vem aqui desse cenário nessas assembleias. Tá? Então, aqui, o que seria uma assembleia? Uma reunião dos três estados, juntamente com o monarca, para decidir alguns assuntos políticos. Tá? Algumas vezes, o monarca tentou, né, melhorar a crise no país e contratava alguns ministros ali para dar algumas opiniões, né? Como nós vamos solucionar a crise, como vamos sair dessa crise, a gente precisa fazer alguma coisa. E alguns ministros davam algumas ideias assim: poxa, vamos diminuir os custos, os gastos da corte, os gastos com a nobreza, vamos fazer a nobreza e o clero pagar impostos também para arrecadar dinheiro e melhorar a situação financeira do governo e acabar com essa crise na França. Porém, o rei não aceitava essas ideias e acabava que despedindo esses ministros com esse tipo de ideia. Por quê? A nobreza e o clero estavam ligados ao rei, todos ali tinham os mesmos interesses, eram todos amigos. Então o rei não queria de forma alguma prejudicar a nobreza, não queria tirar dinheiro deles, tá? Então essas ideias de tentar melhorar a situação da economia da França, tirando o dinheiro dos mais ricos, isso não estava acontecendo, o rei não aceitava, né? Então, nossa, fica difícil melhorar uma situação financeira se tirar dinheiro só de quem não tem, que é do povo. Então, essa situação já não estava mais viável. Estava difícil de controlar a situação econômica na França, porque o povo já não tinha nem o que comer mais, não tinha como pagar mais imposto, não tinha mais de onde tirar dinheiro, tá? Então, tá uma situação mesmo muito complicada para tentar resolver. Bom, o que vai acontecendo então? O povo vai, aos poucos, tomando um pouco do poder, o povo vai, aos poucos, né, o terceiro estado, né, vai tentar entrar com ideias, vai tentar entrar com novas políticas, né, meio que à força, né, e o rei ali, acuado praticamente, porque o povo inteiro estava contra o rei, o povo inteiro estava praticamente nas ruas, fazendo ali estilo greve que a gente conhece aqui, né? Revoltas, revoluções, o povo nas ruas. Então, o rei estava um pouco acuado, tá? Então, ele vai acontecer o quê? Que nos estados gerais, ele vai dar um pouco mais de valia, de autonomia para o terceiro estado, tá? Ele vai deixar acontecer aí o terceiro estado também poder dar algumas ideias, porque ele realmente está ali de mãos atadas, tá? Então, olha lá. Então, a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia, o rei vai permitir com que aconteça, tá? Porque ele está sendo pressionado. Então, o rei vai permitir a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia, então, é composta pelo terceiro estado, pelo povo, né, pela burguesia principalmente, porque os burgueses têm o acesso ao mais conhecimento, eles têm mais acesso às ideias iluministas, eles acabam tomando a frente. A burguesia toma a frente sempre, né? E o povo acaba acompanhando e seguindo. Então, os representantes do terceiro estado vão formar essa assembleia, quer dizer, essa reunião constituinte. É o quê? Eles vão formar leis. Constituinte vem de constituição, que é um conjunto de leis. Então, eles vão elaborar leis que vão diminuir aos poucos o poder do monarca, desse rei absoluto, tá? Olha lá. Eles vão ser também apoiados, tá, por alguns membros do clero e da nobreza que ainda tinha um pouco de humanidade e ainda pensava também no pobre, tá? Em junho de 1789, eles vão desafiar então a autoridade dos Estados Gerais
ao formar a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Os estados gerais é aquele tipo de votação que eu falei para vocês. Primeiro, segundo, terceiro estado. Lá era, né, os estados gerais. Então, eles vão confrontar esse tipo de votação e vão criar leis que vão modificar esse cenário de votação, tá bom? O rei aceita, então, que nem eu falei para vocês, porque ele está acuado, ele precisa aceitar e vai acontecer esse conjunto de leis feita pela burguesia, pelo terceiro estado, certo? E aí, então, tem aqui no slide para vocês, que eu falei já daquela foto, que a população pariense vai para as ruas protestar no 14 de julho, que é o feriado até hoje, que é a queda da Bastilha. Eles vão pegar as armas, eles vão lutar por seus direitos e vão criar esse novo conjunto de leis que vão favorecer um pouquinho eles também, tá bom? Em 5 de outubro, uma multidão de mulheres, estimadas em 7.000 seguidoras por seus companheiros e soldados da guarda, marcharam, né, de Paris até o Palácio de Versalhes. É uma caminhadinha boa, não é tão perto não, né? E elas marcharam, aquela multidão de gente, né, exigindo ali algumas coisas, como tomar providências para acabar com a miséria e com a fome, né? Então, gente, era questão de sobrevivência também de muitos setores sociais, tá? Isso marca, então, né, um papel feminino na Revolução, né, a luta também das mulheres pelos seus direitos, que a gente vai ver ainda mais um pouco sobre isso. E essa marcha, né, essa luta aí das mulheres junto, fica conhecido como a Marcha para Versalhes, tá? Muito importante aí para esse início dessa revolução. Tá? Então, o povo está às ruas, o povo está armado, o povo está fazendo marcha, o povo está reivindicando, o povo quer criar lei, o povo quer sair da miséria que está o cenário francês na época. O próximo slide aí mostra também, então, um pouquinho, né, dos povos aí em frente aos castelos, né, aos lugares onde os reis ficavam na época. Né, o povo ali na rua lutando, clamando, gritando, né, por seus direitos, tá? Então, essa imagem mostra um pouquinho disso que eu tô comentando com vocês, tá? Então, eles vão buscar a igualdade, né? Uma busca por igualdade. Lembra lá dos temas do iluminismo, né? Um dos autores, filósofos, diziam que todos tinham que ter os mesmos direitos. Não direitos financeiros, eles diziam, né? Mas direitos de ser cidadão, direitos iguais, de ir e vir, de ter, né, liberdade de expressão, enfim, vários tipos de direitos que eles vão lutar e vão acabar conseguindo, sim, um pouco deles. Então, o clima de revolta vai se espalhando por todo lugar, para o país quase inteiro. Essa onda de revolução vai passando para o outro, todo mundo vai sabendo, vai acontecendo e vai aumentando, né, de proporção, e chega uma hora que todo lugar está tendo, né, focos revolucionários dentro da França, até mesmo dentro, né, da área rural. Olha lá, os camponeses acabam invadindo muitas terras do clero, da nobreza, tá? Vão saquear, vão roubar, vão queimar a plantação, vão queimar castelo, vai, né, até assassinar alguns senhores, porque por bem eles não conseguem nada, né? Então eles tiveram que ir muito além mesmo, para tentar aí sobreviver de uma maneira mais justa. Não que é certo matar, né, gente? Não é certo ir tanto além assim. Mas se não fosse por isso, eles não teriam conseguido nada. Tá? Então a Assembleia Constituinte aprovou algumas leis, né? Só que o principal objetivo, por enquanto, seria extinguir
miséria, essa pobreza, essa servidão do camponês ter que viver daquele jeito pobre, né? Eles teriam que cortar um pouco dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, de primeiro momento, eles querem isso, tirar um pouco dos privilégios do primeiro e segundo estado, dividir o que eles têm um pouquinho com os outros, com o pobre, com o governo, para girar dinheiro para acabar com a crise e ter, né, e dar o que comer e dar uma condição um pouquinho melhor de vida para o povo. Tá? Então, esses são as primeiras leis que vão sendo formadas. Depois vem aí, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu comentei com vocês, as 10 iluministas, o que eles estão buscando? Eles estão buscando direitos, então eles vão colocar em lei, tá? Então eles vão elaborar leis que vão garantir esses direitos, tá? Então, quais são, né? Um dos direitos aí que eles vão colocar em lei e que o clero, a nobreza e o rei vai ter que aceitar e vai ter que seguir. Então, as mudanças, né? Então, eles vão primeiro abolir os privilégios de nascimento concedido aos nobres. Então, aquela questão é, eu sou filho de nobre, então também sou nobre, vou ser nobre o resto da vida, e meu filho vai ser nobre, e vai passando de pai para filho esses títulos de nobreza. E isso para eles teriam que acabar, tá? Para chegar uma hora que acabar com essa nobreza e eles ingressar no mercado de trabalho. Eles também têm que ser trabalhadores, eles também vão ter que se virar para ter seu sustento, certo? O outro, estabelecer a igualdade de acesso aos cidadãos aos empregos públicos. Porque os empregos públicos, a administração pública, né, o trabalho lá nos governos, eram só da nobreza, só do alto escalão. O que eles vão falar? Não, o povo ou o burguês, aquele que quiser, o cidadão que quiser, né, trabalhar como funcionário público, vai poder, certo? Então, o povo também vai poder saber o que está acontecendo ali na administração pública. Determinar que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos. Ou seja, se a população acha que o imposto está muito alto, elas vão ter o direito de falar e o governo vai ter que abaixar o imposto. Tá? Então, eles vão dar essa liberdade para a burguesia, principalmente. É claro que a gente fala povo, mas eu quero que vocês percebam que não é o povo mais pobre aí que já está participando desses direitos. Esses direitos vão ser, né, mais atingidos por quem? Pela burguesia, aqueles que têm mais dinheiro um pouco, os que estão na liderança aí do movimento, tá? Então, isso precisa ficar claro. Então, o valor do imposto estiver muito alto para a burguesia, vai abaixar, certo? E que a sociedade tem o direito de estabelecer o valor dos impostos e fiscalizar a administração pública. Quer dizer, a burguesia vai administrar, né, tudo que é público. O quanto dinheiro está entrando, para onde está indo, o que está sendo feito. Então, a burguesia vai querer organizar essa situação. Né? Por quê? Porque a maioria do imposto, a maioria do dinheiro que está indo para o governo é de quem? É da burguesia. Eles que são os mais ricos. Eles que pagam os impostos mais altos. Eles que sustentam, na maioria das vezes, todo esse luxo do primeiro, segundo, terceiro estado. Do primeiro, segundo estado. Então, eles vão fiscalizar para onde está indo esse dinheiro, tá? Então, a gente vai percebendo que esse poder absoluto do rei está diminuindo, está minguando. E da nobreza e do clero também, que as terras, né, do clero estão sendo confiscadas, a nobreza vai ter que se virar, a partir dali os filhos não vão ser mais nobres, então aos poucos essa mordomia está acabando, tá bom? Essas conquistas do terceiro estado foram aprofundando algumas discussões dentro do próprio terceiro estado. Por quê? Porque o terceiro estado ele é composto por muita gente. Então tem o camponês, que é o mais pobre de todos, que muitas vezes ele não é ouvido, ele não é atendido. O que ele quer, né, não vai acontecer.
Tem os artesãos, que também dão opinião, mas não tantas, assim, o que eles querem também não, às vezes são atendidos, às vezes não é, às vezes ele tem uma opinião diferente da burguesia. E quem está na liderança é a burguesia. Então, o que vai acontecer de principal é o que a burguesia quer. Então, nem sempre, dentro do terceiro estado, tinha ali um entendimento perfeito. O que acontecia? Eles começaram também a se questionar. Ah, mas por que vai ter mais benefícios para a burguesia e menos para o camponês, por exemplo? Tá? Então, começa-se aí também questionamentos e conflitos internos dentro do terceiro estado. Tá bom? Vamos lá. A monarquia constitucional, então. Então, a partir do momento que se cria uma constituição, que se cria um conjunto de leis que vai diminuir o poder do rei, né? Esse sistema político não vai mais chamar monarquia absolutista. Por quê? Porque o monarca não é mais absoluto. Ele tem também que seguir leis, ele tem que seguir a Constituição. E que não foi feita por ele. Então, de primeiro momento, vai acabando, então, essa situação de monarquia absolutista. Olha a importância da Revolução Francesa. Ela vai acabar com um sistema, né, monárquico muito grande e forte para a época. Então, eles vão findando essa monarquia absolutista, entrando com uma monarquia constitucional, uma monarquia que segue leis, que tem um conjunto de leis. Beleza? Olha lá, finalizados os trabalhos de elaboração, a Constituição Francesa entrou em vigor em 1791 e o país passou a ter como regime político a monarquia constitucional. Foi isso que eu expliquei para vocês, certo? Delimitava, então, a autoridade do rei. No entanto, para a formação da Assembleia Legislativa, o que seria a Assembleia Legislativa? Seria uma reunião, um conjunto de pessoas, uma instituição que vai criar as leis legislativas, certo? Que exerceria, então, o poder legislativo. Ficou decidido que a escolha dos deputados seria feita por voto censitário. Com isso, só podia votar voto censitário é o quê? Só podia votar quem tinha dinheiro, quem tinha uma renda fixa, que podia provar que tinha um dinheiro. Um camponês que está passando fome, que não tem nem o que comer, tem como comprovar renda? Não. Um artesão que às vezes está na crise, não está conseguindo vender seu produto ali, não está tendo muita situação financeira, não está tendo dinheiro. Tem como comprovar? Não tem. Quem tem como comprovar a renda? É a burguesia, certo? Então, quem vai votar, né, nesse conjunto de leis, nas pessoas que vão trabalhar para construir leis, quem que vai votar em todo esse processo legislativo? A burguesia. Então, a burguesia vai votar para quem? Para quem tem os mesmos interesses, que vão criar leis que favoreçam a burguesia. Tá? Então, a gente vai percebendo que essa revolução é liderada por burgueses. Tá? Não é assim tanta população. Infelizmente, está no poder, não. Certo? Esse critério, então, de votação de quem só tinha dinheiro excluía grande parte do terceiro estado, assegurando o voto somente para a burguesia que podia comprovar ali a sua renda. Tá bom? Toda essa transformação de leis, todo esse poder que o rei está perdendo, ele começa a ficar com medo de tudo isso. Né? Ele vai percebendo que daqui a pouquinho ele vai perder todo o poder e que vão tomar dele o reinado. Né? E com esse medo todo, ele vai pedir ajuda, né, para os seus amigos reis lá da Áustria e da Prússia. Esses amigos reis vão atender o pedido, tá? Eles vão mandar seus exércitos prussiano e austríaco. Os exércitos vão invadir a França, juntamente com uma nobreza que está se reunindo às escondidas, né, num processo contra a revolução, que eles também estão se organizando para lutar contra esse povo, né, contra a burguesia que está revolucionando. Então,
todo esse processo de revolução do povo às ruas, né, desse conjunto de leis e a burguesia aumentando seu poder, tirando o poder do rei, isso não vai ficar assim barato, sem nenhuma, né, contradição. O rei chama então seus amigos, né, que vão mandar os seus exércitos da Prússia e da Áustria e também a nobreza que vai vir e vai contra-atacar. Tá? Então vai ter uma guerra que vai durar por bastante tempo. Então, os revolucionários franceses, a burguesia e o povo, contra o exército da Prússia e da Áustria. Tá? E eles vão lutar por bastante tempo, só que os revolucionários vão vencer essa guerra, certo? Porque eles estão muito preparados, eles estão muito revoltados e vão vencer. E eles culpam o rei da França, que é o Luís XVI na época, de estar acontecendo essa guerra desnecessária, essa guerra contra o exército da Prússia, da Áustria, todo esse envolvimento aí nas armas, eles vão culpar o rei por tudo isso, tá? E eles vão perseguir o rei mesmo, tá? E vão tentar aí tirar de vez o poder do rei por causa disso. Eles acusam o rei de traição, tá? E a Prússia e a Áustria, eles vão ajudar com prazer a acabar com a Revolução na França, porque o medo é que o povo da Prússia, o povo da Áustria, façam como os franceses. E eles também, esses reis também percam o poder, tá? Então eles têm, a Europa, né, todos os reis da Europa estão com medo do seu povo se revoltar também. Então eles vão tentar de todas as maneiras acabar com a Revolução na França e devolver o poder para o rei absoluto na França, tá? Então tem aí todo esse contexto, tá bom? Então olha lá, nessa parte, né, vai falar o que eu falei para vocês, que o exército austríaco e prussiano vão invadir, tá bom? Aí o Luís XVI, então, foi visto como colaborador dos inimigos, certo? Então vão pôr a culpa no Luís dessas invasões. E o povo vai se mobilizar contra esses invasores, vão guerrear, tá? E crescia aí bastante essa ideia de fim de verdade da monarquia. Então eles vendo que o rei traiu eles, que o rei mandou outros exércitos vir contra eles, eles vão falar, não, até o próprio rei está contra a gente, está tentando melhorar nessa situação e o rei não aceita. Então, o que? Eles vão querer mesmo acabar com o reinado de vez. Então, a ideia agora é acabar com o reinado totalmente. Não vamos mais deixar o rei no poder e vamos só controlar ele. Não, vamos tirar ele do poder depois disso. Então, essa é a ideia que começa a surgir agora, certo? Nós vamos ver aí na próxima aula. Então, alguns líderes revolucionários, alguns líderes da burguesia, que está aí tentando mudar esse cenário dentro da França, tirar o rei do poder, eles vão ter alguns líderes. Os principais são Danton, o Marat e o Robespierre. Esses três vão liderar os exércitos e vão vencer essa batalha, tá? Contra a Áustria, a Prússia, a nobreza, o rei, eles vão lutar contra todos e vão vencer essa guerra, certo? E é isso, gente. Na próxima aula a gente continua, né? No próximo capítulo a gente vai ver, então, o desenrolar dessa guerra, o que vai acontecer, então, com o rei, como vai ficar o cenário da França depois deles vencerem essa guerra, tá? Nós vamos fazer as atividades aqui estão bem extensas, porém tem bastante acerto em imagem. Está na página 58 e 59, sobre o tema, então, desse início de Revolução Francesa. A gente não viu ela ainda até o fim, ainda tem muita coisa para a gente ver, a gente viu só um começo dessa revolução, por que começou, né, e como foi aí o começo desse desenrolar. E vocês, qualquer dúvida, vão entrar em contato comigo, não fiquem com vergonha de perguntar, de tirar dúvida, tá? Eu tô aqui para isso. Então, eu tô aí no WhatsApp, vocês podem ir perguntando, tá? Qualquer coisa pode me chamar. Eu ajudo vocês aí a entender as questões, tá?
Então tá, gente, até amanhã na aula de geografia. Até mais, beijo!